Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui reunidos na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje, quinta-feira, é dia de nós termos a nossa catequese semanal. Nós encerramos na semana passada o tema que nós estávamos estudando, que era sobre a Santa Missa. Eu estava dando uma olhada, foram 10 vídeos, 10 quintas-feiras, né? Está lá no canal do YouTube para quem quiser assistir. Então, hoje nós vamos começar outro tema. E foi proposto que nós estudássemos nessas próximas quintas-feiras a respeito dos sacramentos da igreja. A igreja tem 7 sacramentos, né? São eles todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja recebeu de nosso Senhor e através dos sacramentos a igreja continua a missão salvífica de Cristo. Como é que a igreja continua fazendo o que Jesus fazia? Através dos sacramentos, né? Então são 7. 7 na Bíblia é um número muito simbólico, significa plenitude, significa algo pleno e completo. Então 7 sacramentos é a plenitude dos meios de salvação que Jesus Cristo deixou na sua igreja. Então os sacramentos são 7. Quais são eles? O batismo, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, a confirmação, nós conhecemos como crisma, e a Eucaristia, os sacramentos da iniciação cristã. Depois tem os sacramentos da cura, que é o sacramento da unção dos enfermos, e o sacramento da reconciliação, ou sacramento da penitência, ou da confissão, como nós conhecemos. E tem os sacramentos do serviço, sacramento que põe o cristão ao serviço, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. São 7 os sacramentos, então. Nós vamos começar com o primeiro de todos, a porta de entrada para todos os sacramentos, que é o sacramento do batismo. Nós vamos refletir mais ou menos nessa ordem que eu falei. Então, o primeiro é o sacramento do batismo. Como eu havia dito, nós vamos estudar um pouquinho daquilo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Este grande livro aqui, eu tenho ele no formato grande, mas tem pequeno também. Mas é grande no seu conteúdo, tá? Esse é o Catecismo da Igreja Católica. Se algum dia vocês tiverem dúvida sobre o que a igreja pensa sobre algum assunto, pesquise no Catecismo da Igreja Católica. Aqui está o verdadeiro e o real pensamento da igreja. Ah, mas o padre X disse isso, o padre Y disse aquilo, o fulano disse isso, o Beltrano disse aquilo. O que está no Catecismo da Igreja Católica é a opinião verdadeira e fiel da igreja, né? Eu me lembro de uma professora que eu tive no ensino médio, minha professora de química. Nós perguntávamos assim para ela: professora, na prova nós podemos responder com as nossas palavras? Ela dizia: claro que pode. Se as suas palavras forem iguais às palavras do livro, pode responder com as suas palavras, né? Então, nós podemos ter a nossa opinião sobre os assuntos da igreja? É claro que podemos. Se a nossa opinião for igual à opinião do catecismo, nós podemos. Senão, não é fala oficial da igreja, né? Então, o que está no catecismo é o que a igreja nos diz. O que não está, não é o que a igreja nos diz, é claro. Existem outros meios para a igreja se pronunciar também, claro. Tem o Código de Direito Canônico, tem os documentos pontifícios, mas acerca da fé está aqui no catecismo, tá bom? Por isso que nós vamos estudar esses temas baseados aqui no catecismo. Então eu vou explicando e nós vamos lendo aqui no catecismo e depois vocês podem até mesmo em casa conferir no catecismo de vocês, tá bom? Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos falar então é sobre o batismo, né? O batismo é o primeiro de todos os sacramentos. Não tem como eu receber nenhum outro sacramento sem antes eu ter sido batizado, né? Não posso receber nenhum outro sacramento sem antes eu ter sido batizado. O batismo nos faz todos iguais dentro da igreja. O batismo nos faz todos com a mesma dignidade dentro da igreja, do Papa a quem acabou de nascer e foi batizado. O batismo nos faz todos iguais. Santo Agostinho, ele era bispo. Santo Agostinho era bispo.
E ele dizia para o seu povo, dizia assim: para vocês eu sou bispo. Ele tinha a autoridade de ensinar, a autoridade de conferir os sacramentos. Para vocês eu sou bispo. E ele continuava: mas com vocês eu sou cristão. Com vocês eu sou batizado. E dizia: eu tenho mais esperança na minha salvação por ser batizado do que por ser bispo. Então vejam bem, a nossa salvação está conferida através do nosso batismo, e como nós vivemos esse batismo depois a serviço da comunidade, aí entra a vocação específica de cada um. Mas então o batismo é o primeiro. Eu não posso ser padre, eu não posso ser bispo se antes eu não sou batizado. É o primeiro de todos os sacramentos. Não posso me casar, em alguns casos, se eu não for batizado, tá bom? Então é o primeiro de todos. O batismo é a missão da igreja. Jesus mandou que batizássemos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pediu para que batizasse? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui o número 1226 do Catecismo da Igreja Católica. A partir do dia de Pentecostes, desde quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com sua pregação. O que São Pedro disse na primeira pregação que ele fez? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Os apóstolos e seus colaboradores ofereceram o batismo a todo aquele que crer em Jesus, judeus tementes a Deus ou pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Quem crer no Senhor será salvo, tu e tua casa, declara São Paulo ao carcereiro de Filipos. O relato prossegue: imediatamente ele recebeu o batismo, ele e todos os seus. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo, o crente comungou na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Então vejam bem, meus queridos, a primeira coisa que perguntaram para São Pedro quando ele fez a pregação: o que nós precisamos fazer para ser salvos? E São Pedro disse: primeira coisa, arrependei-vos dos pecados. Segunda coisa, sejam batizados, né? É a missão da igreja. A missão da igreja é levar a palavra de Deus, em primeiríssimo lugar, a pregação da palavra de Deus, e depois levar o santo batismo para que as pessoas entrem nessa comunidade, façam parte do povo de Deus e tenham acesso à salvação. Mas o que é em si o batismo? Aqui é uma coisa que muitas pessoas hoje, infelizmente, ainda não entenderam, e nós escutamos coisas assim das mais absurdas, até algumas engraçadas, podemos dizer assim, né? Por que nós batizamos as pessoas? Eu já escutei cada coisa. Ah, não, eu vou batizar o meu filho porque ele não dorme bem à noite, então eu vou batizar para ele dormir melhor. Eu vou batizar o meu filho porque o meu filho é muito agitado, aí quem sabe acalma. Gente, batismo não é chá de camomila. Meu filho é muito agitado, eu vou batizar para ele ficar mais calmo. Não, eu vou batizar o meu filho para... E assim tantas coisas. Não, eu vou batizar o meu filho porque o meu amigo de infância vai ser o meu compadre, vai ser o padrinho do meu filho, então eu vou batizar para o fulano se tornar o meu compadre. Por que é que nós batizamos? Qual é o efeito do batismo? Qual é o efeito do batismo? O batismo nos configura na morte de Jesus para nós participarmos da sua vida. Isso é o batismo. Morrer com Cristo. O batismo é uma morte para nós participarmos da ressurreição de Jesus. Olha o que diz o número 1227. Batizados em Cristo Jesus, em sua morte é que somos batizados. Portanto, pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Batismo é morte e ressurreição. Na Igreja Oriental,
Existe algumas tradições em que o batismo ainda é feito naquela forma mais antiga, onde a pessoa é inteiramente mergulhada dentro da água, né? Existem duas formas de batizar a pessoa. Ou a pessoa é totalmente mergulhada dentro da água, ou na forma como nós geralmente fazemos, derrama água sobre a cabeça da pessoa. E nesta forma onde a pessoa é mergulhada dentro da água, existia uma espécie de uma piscina numa determinada parte da igreja, e nessa piscina tinham 7 degraus que desciam e do outro lado 7 degraus que subiam. Então a pessoa descia por um lado e subia pelo outro. Nos 7 degraus onde a pessoa descia estavam escritos os 7 pecados capitais. E nos 7 degraus onde a pessoa subia estavam escritos os 7 dons do Espírito Santo. A pessoa morre para uma vida velha e ressurge com Cristo para uma vida nova. Isso é ser batizado. Morrer com Cristo para uma vida velha e ressurgir com Cristo para uma vida nova. É muito mais do que essa superstição que nós vivemos em alguns lugares e algumas situações. Como eu já disse, eu vou batizar para o meu filho ter saúde, eu vou batizar para o meu filho ficar mais calmo, para o meu filho dormir à noite. Batismo é configurar a pessoa ao Cristo morto e ressuscitado. O batismo marca a alma da pessoa com um selo e configura aquela pessoa a nosso Senhor Jesus Cristo. E nos faz filhos e filhas de Deus. Só pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por quê? Quem é o Filho de Deus? Vejam bem, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é Filho de Deus. Nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Jesus é o Filho, por isso fala o Filho unigênito, é único. Filho unigênito é filho único. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele agradou ao Pai em toda a sua plenitude. O Pai, quando vê Jesus, se agrada eterno. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor. Quando nós somos batizados, a imagem de Jesus é impressa na nossa alma. A imagem de Jesus é impregnada em nós. Quando o Pai olha para nós, vê em nós Jesus. Por isso Ele nos aceita como filhos. No Filho nós somos filhos. Por que é que nós nos tornamos filhos de Deus? Somente pelo batismo. Porque no batismo nós somos configurados ao Cristo morto e ressuscitado, e o Pai vê o Filho quando olha para nós. Por isso, sem o batismo não tem salvação. Sem o batismo nós não nos tornamos filhos de Deus. Olha o que vai dizer o número 1257 do Catecismo. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que já pode pedir o batismo. A igreja, queridos, escutem bem essa parte, do que está escrito no Catecismo da Igreja. A igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Vou repetir. A igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Não existe outro meio pelo qual nós podemos ser salvos, senão pelo batismo. Pronto, agora vem uma quantidade enorme de perguntas. Vou tentar responder algumas aqui, porque eu já escutei essas perguntas e nós podemos tentar refletir juntos. Padre,
E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e não foram batizados porque não têm acesso ao batismo e nunca foram batizados. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nós dizemos que essas pessoas não são batizadas, não por sua culpa. É diferente de uma pessoa que não quer ser batizada. Vejam bem a diferença. Uma pessoa que não sabe que precisa ser batizada é diferente de uma pessoa que não quer ser batizada. Tá? Então, essas pessoas que não têm acesso ao batismo, que ainda não receberam o anúncio do nome de Jesus, essas pessoas, é a misericórdia de Deus quem vai responder o que acontece com elas. Porém, o meio ordinário é o batismo. Existem 3 tipos de batismo. Eu vou fazer essa parte, depois falar do batismo de crianças e nós encerramos, senão vai ficar grande a nossa catequese. Mas existem 3 tipos de batismo. Quais são os tipos de batismo que existem? Está aqui no número 1258. Eu vou explicar para vocês, depois vocês podem conferir em casa. 3 tipos de batismo. O primeiro tipo de batismo é o que todos nós conhecemos, que provavelmente todos nós aqui fomos batizados, claro, que é o batismo, nós chamamos batismo nas águas. Tá? Então a pessoa, ou foi derramado água sobre a cabeça da pessoa, ou ela foi mergulhada na água, e a pessoa disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma ordinária de se batizar. Tá? Depois, existe uma outra forma de batismo, que é chamado o batismo de sangue. Como é o batismo de sangue? No início da igreja, quando havia uma grande perseguição, os cristãos eram mortos, as pessoas eram mortas por causa de Jesus. Se a pessoa sofresse o martírio antes de ser batizada, aquela pessoa recebia os méritos de ter sido batizada, né? Então ela derramava o sangue por Jesus, ela morria por causa de Jesus, então ela era considerada uma pessoa batizada, chamado batismo de sangue. E o terceiro tipo de batismo é chamado batismo de intenção. Esse aqui é muito importante nós entendermos. Batismo de intenção. Como é que é o batismo de intenção? Por exemplo, um casal, a esposa fica grávida. O casal está lá preparando o nascimento da criança. E eles sempre disseram: quando o nosso filho nascer, nós vamos batizá-lo. Eu sou católico, outra pessoa é católica, vamos batizar o nosso filho. A criança nasce, os pais sempre tiveram o desejo de batizar a criança. A criança nasce, porém a criança vive algumas poucas horas e morre. E não deu tempo de batizar. Mas os pais sempre quiseram batizar a criança. Isso é chamado batismo de intenção. É claro que aquela criança recebe todos os méritos e recebe todas as graças de quem foi batizada, porque os pais sempre quiseram batizar aquela criança. Tá? Então são os 3 modos de batismo: batismo das águas, batismo de sangue pelo martírio e o batismo de intenção, quando os pais sempre quiseram batizar, mas não foi possível. Ou a pessoa, veja, até mesmo a pessoa adulta, ela está se preparando para ser batizada, mas morre antes de ser batizada. Ela tem a intenção de ser batizada. Então ali também acontece essa mesma graça, tá bom? E depois, o grande questionamento que fazem com relação à Igreja Católica, que batiza crianças. Devemos ou não batizar crianças? Primeiro, a resposta é óbvia: sim, sim, batiza-se crianças. Quais são os fundamentos? Primeiro, quando São Paulo batiza aquele carcereiro, ele batiza o carcereiro e toda a sua família, vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos. Batiza a família toda. Segundo, os protestantes, eles querem refutar essa ideia de batizar crianças com uma ideia errada sobre o que é o batismo. Eles acreditam que o batismo seja uma escolha que eu faço por Jesus. Só que é o contrário. É uma escolha que Jesus faz por mim. Porque quem me batiza é Jesus, não sou eu que me batizo para pertencer a Cristo. É Ele que derrama sobre mim a sua graça e o seu amor. Então o batismo das crianças é feito na fé dos pais
quando Cristo derrama sobre ela o perdão dos pecados e a graça de se tornar filho e filha de Deus. Por isso, deve-se batizar sim as crianças, tá bom? Nós entendemos que é o maior bem espiritual que alguém pode receber, é o perdão dos pecados. Aí a pessoa diz, mas a criança não tem pecado. A criança não tem pecado cometido por ela, mas todos nascemos com a marca do pecado original, que foi o primeiro pecado dos nossos pais, que é passado a todas as gerações. Então, o batismo das crianças apaga o pecado original e nos faz filhos e filhas de Deus. Como nós refletimos, o batismo não é só para apagar pecados, é também para nos inserir no corpo de Cristo e marcar em nós a imagem de Jesus Cristo. Última coisa, o batismo não pode ser repetido, em hipótese alguma. Muitas pessoas dizem assim, ai padre, mas o padrinho e a madrinha de batismo do meu filho se tornaram protestantes e saíram da igreja, eu não posso batizar ele de novo? Não. Batismo não se repete. Batismo é uma marca colocada na alma da criança ou do adulto, que nunca mais pode ser tirada e nunca pode ser repetido. Batismo é um só para a vida toda, até a vida eterna. Bom, eu penso que nós conseguimos dar conta de todos os aspectos acerca do batismo. Se for ficando dúvidas, nós podemos depois, com o tempo, ir voltando o assunto para ir tirando as dúvidas que porventura tenham ficado, tá bom? Aqueles que assistirem pelo canal do YouTube, se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários as perguntas e eu vou respondendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.